Tá. Então, sem mais delongas, deixa eu chamar a nossa convidada da noite. Ela que era uma terapeuta, inclusive foi uma das responsáveis aí pelo aprendizado que eu tive através da aromaterapia, que me passou tanta confiança do quanto o nosso produto era transformador e, de fato, olha tudo que a gente já fez por conta dos óleos essenciais. Então, uma salva de palmas para a nossa convidada da noite, Cristiane Nardi. Nossa Cris Nardi, abra seu microfone, venha para cá, a sala é toda tua. Uau! Boa noite, gente. Vocês têm dúvida da energia dessa aula de hoje? Não, não é possível, né? Então sejam todas bem-vindas. É uma honra para mim. Olha, eu amo dar aula, né? Quem sabe, quem me conhece sabe que assim, esse aqui é o meu métier, né? O lugar que eu me sinto mais confortável é quando eu posso trazer educação para vocês. E é uma honra falar para o nosso time, para os convidados do nosso time. Aqui em Portugal já são meia-noite, então eu precisava de muita energia e nada é maior do que a energia que vocês me dão quando eu venho trazer aqui, compartilhar com vocês. E finalizar essa aula, para quem esteve na primeira, gente, vocês não têm noção do que vai ser essa aula. Eu falei assim para a Patrícia: Patrícia, eu não me conformo que você não vai estar nessa aula, eu não me conformo que ela está na faculdade, porque eu sei o quanto seria benéfico para ela também, porque nós conhecemos as dores e as delícias de ser quem somos, né? E das mulheres que representam na nossa vida. Então, eu gostaria hoje que vocês abrissem o coração para que eu possa ser contribuição e para que vocês arrastem essa contribuição para todos os clientes de vocês, pacientes, mas principalmente para cada uma de vocês. A trilha sonora eu escolhi da Sétima Essência, chama Sétima Essência essa banda, eu não sei se é uma banda exatamente, mas assim, eu piro nas músicas, peço desculpa pelo palavrão, mas quem nunca teve vontade de falar um foda-se, né? Quem nunca, né? Então eu acho que a gente, e vocês vão entender a escolha das músicas com os olhos, porque os três olhos, são três, é uma tríade, mente, corpo e espírito, os três olhos que finalizam essa aula, são três olhos que vêm trazer assim com muita elegância, um olhar sobre a culpa, a clareza e o prazer de existir. Então, preparem-se, peguem até o lencinho, que eu tenho certeza que vocês vão, inclusive, se emocionar com essa aula. Porque a gente olha para esse processo de culpa, né? Quem nunca? Que mulher já nasce culpada, já, a gente já nasce com a culpa. Se pare, tem culpa. Se não pare, tem culpa. A gente trabalha muito o aspecto do não merecimento através da culpa. E a gente começa com o óleo do merecimento, com o óleo do perdão, assim, que é um dos meus três óleos preferidos, que é o Siberian Fir, que é o pinheiro siberiano. Então, se você tem o pinheiro siberiano aí e ele está pertinho de você, dá uma fungada nele, porque eu já fiz a minha, sabe por quê? Porque vocês merecem muito dessa aula e do que essa aula pode proporcionar para a vida e para o negócio de vocês. E meninos que estão na aula também sintam-se honrados por estes olhos também, porque o tema da aula é feminino, mas os nossos olhos trabalham os aspectos femininos e masculinos do nosso corpo, e nós todos temos essa polaridade, né? A energia do masculino e do feminino nos nossos seres, né? Bom, então vamos falar um pouquinho, porque esse momento de falar desse processo de culpa, clareza e prazer de existir é quase que uma travessia da psique do feminino contemporâneo, né? É isso tudo que a gente busca. Então, o pinheiro siberiano, ele é o óleo que a gente trabalha culpa, pertencimento e merecimento. Ele é chamado do óleo do perdão.
Do perdão a si próprio, tá, gente? Do perdão a si próprio. Ele é chamado do óleo do merecimento, porque nos livra exatamente dessa questão que é a culpa. E antes de entrar no processo da psicoaromaterapia, que é o momento X dessa aula, eu queria tocar num ponto, falar um pouquinho do aspecto clínico do pinheiro siberiano. O Siberian Fir, assim como a copaíba, é um dos óleos que atua em todo o sistema do nosso corpo. 100% do nosso corpo. Ele atua em todas as esferas do nosso corpo, assim, é absurdo a qualidade que esse óleo tem. E principalmente no sistema noceptivo, o que que ele faz? Ele diminui qualquer sensação de dor do nosso corpo, seja ela física ou emocional, tá? Então, ele é um óleo que ele tem algumas moléculas que são muito interessantes, mas no processo, principalmente de resposta inflamatória, ele é rico em acetato de bornila, que atua na sinalização da resposta inflamatória e ativa memórias e respostas imunológicas, tá? Então, ele promove um nível de relaxamento muito grande, mas ele é tão grande o nível de relaxamento que o pinheiro, eu vou chamar de pinheiro siberiano, porque esse é o nome dele, né? Mas o Siberian Fir, ele promove que ele é como se ele colocasse gentilmente a gente no eixo, sabe? Então, diante de grandes tempestades assim da nossa vida, tempestades sejam elas emocionais e prolongadas, né, com a falta de desamor, com a culpa que a gente carrega, tanto aquelas que a gente abafa ou não, num primeiro momento, ele traz o quê? A busca daquela paz interior. Sabe aquela briga que a gente tem com a gente mesmo de se eu tô certa, se eu tô errada? Porque ninguém precisa culpar a mulher, nem cobrar a mulher, porque a gente é perita na autocobrança, no autojulgamento, na autoculpa, né? É perita. Então ele trabalha na nossa escuta, perdão e desapego das nossas próprias dores. E ele é especial, assim, por conta da composição química, porque o acetato de bornila, ele é a molécula da escuta, que acolhe, direciona, traz atenção, não mais para o externo, mas para as necessidades internas reprimidas. E aí ele tem a presença do canfeno, né, que é uma outra química dele, que é a molécula da quietude, que afrouxa essa rigidez nossa, tanto de pensamento, mas principalmente muscular. Aliás, vale dizer que essa molécula do canfeno, ela traz uma resposta muscular, de oxigenação muscular mesmo. É como se ela regenerasse o nosso músculo. Então, ele é um óleo, inclusive, que para recuperação muscular, ele é um dos mais importantes dentro da aromaterapia. Muita gente não tem ideia do quanto o Siberian Fir vale para a dor. Se eu pudesse comparar ele em termos de qualidade, ele fica em terceiro lugar, sendo o primeiro a copaíba. Tamanha importância dentro da aromaterapia que esse óleo tem. Até porque, vamos lembrar que é uma conífera, e as coníferas não congelam, né? Ou seja, é um pinheiro de lugares bem gelados. Então, é como se ativasse o sangue. Aliás, também é um ótimo agente para o sangue e pode diminuir, inclusive, ai, como que é o nome daquilo que o pessoal tem, né? Ai, esqueci, minha mãe tem, gente. Espera aí que eu vou lembrar. Quando tem gordura no sangue, como chama? Alguém fala aí. Lembrar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui anotado. Ah, esqueci. Vou lembrar até o final da aula, tá? Cadê? Alguém escreveu aí? Não ai, colesterol? Não é colesterol, outra coisa. Vou lembrar, depois eu falo para vocês. Mas é um dos maiores agentes para gordura no sangue, não é no fígado.
é para gordura no sangue. É excelente. E aí, forma de uso para isso é ingestão em cápsula. Ah, Siberian pode ingerir? Pode. Pode sim. Em algumas situações, inclusive, deve. Tá? Mas o princípio muscular é tópico. Se a gente quer usar para uma recuperação muscular, uma qualidade muscular, é tópico. Mas para o efeito emocional e ansiolítico e noceptivo, a gente vai usar justamente inalatório, porque a função inalatória é muito, muito importante e às vezes ridicularizada por nós que usamos aromaterapia, tá? Então, olha só a função. O efeito antinoceptivo é a capacidade de uma substância, olha só, bloquear ou reduzir a percepção da transmissão da dor. É isso que o Siberian Fur faz, tá? E ele atua muito tanto no sistema simpático como no sistema autônomo. O sistema autônomo é a divisão do sistema nervoso que regula as funções involuntárias do nosso corpo, como respiração, digestão, ritmo cardíaco e também temperatura. E como que ele faz isso? Justamente porque é dividido em duas partes, sistema simpático e parasimpático. Então, para quem não sabe o que esses dois sistemas fazem, deixa eu explicar para vocês, porque a gente ouve muita gente falar, né? Eu lembro que quando eu ouvia as pessoas falarem sistema simpático e parasimpático, eu falava, por que eu não sei isso, gente? O que quer dizer isso? Às vezes é um palavrão para gente que não está acostumado, né? Com essas informações. Então, para quem está chegando aqui agora e não sabe o que é o sistema simpático e o sistema parasimpático, o sistema nervoso simpático prepara o corpo para ação, ou seja, ele é a reação de luta ou fuga do nosso corpo. Ou seja, ele cuida do nosso sistema de estresse, de perigo, de esforço físico, acelera batimento cardíaco, dilata a via respiratória, desvia fluxo sanguíneo para os músculos. E o sistema nervoso parasimpático controla o corpo em situações de calma, promovendo repouso, digestão, reduz frequência cardíaca, estimula o funcionamento do sistema digestivo, auxilia na conservação de energia. E aí nós temos o sistema nervoso também entérico, que é uma subdivisão frequentemente integrada, responsável por controlar diretamente o sistema gastrointestinal, problema eu, autista, que tenho muito, que é problema de interocepção. O meu organismo não entende alguns comandos, e por isso que os autistas têm muito problema gastrointestinais, inclusive. Então, fica aí a dica para vocês. É o sistema interoceptivo, ok? E aí, voltando para o nosso querido Siberian Fur, ele tem, então, a molécula do canfeno, que é muito importante para essa questão, tanto no sangue quanto muscular, tá? E a molécula da quietude, porque afrouxa a rigidez, tanto de pensamento como a muscular, permite uma escuta mais profunda, né? Sem aquela sirene do medo, da autocobrança que a gente tem. E aí a gente tem outra molécula, que é a molécula da ousadia, que é o alfa-pineno, que promove para a gente, desperta a vontade de respirar novos ares, mantém a força da flexibilidade, que nos permite mudar de rota sempre que necessário. Olha a flexibilidade feminina aí, né? Bom, e também faz com que a gente tenha vontade de seguir nessa caminhada de conexão com a nossa própria verdade. Aí, vocês acham que acabaram? Que acabou? Não, porque esse óleo vem com tudo e não é pouco, não. Ele tem também o delta 3, que é o careno, a delta careno, que é chamado comumente, que é a molécula da liberação emocional. Porque se a gente não libera a culpa, gente, ela fica aqui, ó, na cacunda e vai fazendo com que a gente não respire. Porque quem carrega a culpa não tem o peito aberto e só consegue correr de frente para o merecimento quem está pronto com o peito para enfrentar a vida. Então a gente precisa o quê? Expandir. Quem respira mal tem ombro arqueado. Quem anda com o peito aberto está aberto para receber. E quem tem culpa carrega, segura, tá? E aí, gente, na psicoaromaterapia, o nosso querido Pinheiro, ele tem uma assinatura emocional ligada
a sustentação interna. Diferente de alguns óleos que são mais maternais, ele lembra a gente de uma estrutura da coluna emocional, sabe? Que vai trazer para a gente dignidade. Por isso que ele aciona essa frequência do merecimento. E aí a gente pode pensar num estado, como que as mulheres, pode fazer uma comparação com o estado natural em que as mulheres vivem. Um estado constante do quê? De autocobrança, hipervigilância, culpa por descansar, culpa por receber, porque a gente não foi ensinada a receber. Hoje eu me sentei com uma senhora de 63 anos que cuida de várias pessoas ao longo da vida, e ela disse assim: eu sempre achei que era feio eu cobrar pelo que eu fazia. Olha só a culpa de achar que não merece receber pelo que faz. Isso é cultural nas mulheres, infelizmente, né? E outra culpa não é só de receber, é por não conseguir salvar a todos. Porque a gente vive ali, ó, com os pratinhos, ó, no malabarismo, tá? Então, o Pinheiro, ele vai conversar profundamente com mulheres que aprenderam que amor precisa ser conquistado por exaustão. Vai tirar, sabe, vai trabalhar e tirar da gente aquela sensação simbólica de eu posso ocupar espaço sem pedir desculpas. Qual é o espaço que você está querendo ocupar e ainda vive se desculpando por ocupar esse espaço? Existe também um aspecto bem interessante. Todas as árvores coníferas, como eu estava falando para vocês, elas sobrevivem em ambientes extremamente hostis, né? Como lugares ou muito áridos, ou muito gelados, ou muito altos, né? E psicologicamente, isso conversa muito com nós mulheres, que acabamos nos tornando fortes cedo demais. Muitas vezes essa força excessiva endurece o quê? O receber. Por isso que a gente vai se distanciando do merecimento. E no aspecto tanto hormonal quanto fisiológico, os óleos que são coníferas, eles têm associação clássica com o nosso eixo respiratório e adrenal, que põe a gente nesse modo luta o tempo todo. Então, na aromaterapia clínica, em muita gente, a gente vai observar no uso do Siberian Fir a melhora da fadiga emocional, da sensação de esgotamento, dos estados de tensão sustentada, né? Eu tô aqui, ó, sustentando, segurando, carregando. Olha que interessante, né? E deixa as mulheres em modo de sobrevivência, viu, Cris Gordinho, que você tá aí me vendo? segura esse rojão, segura, né? E aí, gente, qual é a elegância desse óleo nas nossas vidas? Entender que a culpa crônica mantém o corpo em alerta constante. E isso não faz de ninguém mártir, tá? Não faz. Ninguém precisa de uma mulher morta. E quando a gente fala morta, é morta na essência, é morta na vitalidade, é morta nas escolhas, né? É morta. Imagina gente que trabalha com aroma. Vocês viram que as músicas que eu escolhi para vocês falavam tudo em respirar, deixar fluir, deixar sentir, deixar viver. Por quê? Gente, não tem mais, não tem maior antítese do que a gente levar vida vegetando. Escolha você primeiro. Sempre você primeiro. Porque esse é o mito do Salvador ferido, o mito de Quiron. Se você não se cuidar,
como é que você vai cuidar do outro, né? E a culpa crônica, ela mantém o corpo em alerta constante. Um corpo em alerta constante faz o quê? Altera cortisol, piora a inflamação, interfere em progesterona, impacta em sono e libido. Ou seja, o emocional não está separado do hormonal nunca. Ele conversa com o eixo neuroendócrino o tempo todo. O corpo fala. Então, este é o movimento que o Siberian flexibiliza a gente. Porque para receber, a gente tem que soltar. Ju, eu queria que você colocasse. Tem como eu falar com a música tocando? Tem, né? Fica bem ruim. Fica bem ruim Ah, o som. fica? Fica bem Ah, ruim. Isso aproveitando, né, para te falar que já passou meia hora. Então, é se tiver rápido agora. mais olhos, Não, 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 não. É rápido, é rápido, é rápido. Já passou meia hora. Nós temos 1 hora de aula. é tipo isso. Então tá, A gente precisa encerrar às 9 em ponto. então tá bom. Então eu vou voar aqui, tá, gente? Vocês viram que ele tá me tolindo. Ele tá me tolindo. Bom, eu queria fazer uma meditação guiada com vocês. Eu vou deixar a música e vou deixar a meditação lá no Living, tá? Porque aí vocês podem colocar a música e fazerem a meditação. Vou tentar gravar, minha voz é meio de gralha, né? De repente eu faço um áudio, vocês colocam com a música tocando e ouçam o meu áudio depois, mas vale a pena fazer essa meditação guiada. E para quem tem, agora é hora do Clary Sage, tá? Da sálvia esclareia, que é o nosso óleo, gente, da clareza mental. Ele é o óleo da clareza mental. E por que que ele está aqui nesse momento que ele ficou para os últimos olhos? Justamente porque ele é um óleo que ele expande, que ele vem mostrar até aquilo que a gente não quer ver, tá? Se você colocar o Clary Sage no seu difusor para dormir, você vai lembrar do teu sonho amanhã. Então, se você está precisando se conectar com a tua verdade, com a tua clareza, é ele no difusor, porque ele vai te mostrar o caminho da iluminação. Tanto é que a música é Eu faço a luz crescer. Justamente isso, ele te traz a clareza mental daquilo que você precisa enxergar. E tudo bem se você não quiser enxergar. Deixa ele para depois, porque às vezes a gente não está preparada para a janela que a gente quer escancarar, tá bem? Mas o Salve Esclareia, ele é um óleo que na parte clínica, na aromaterapia clínica, ele trabalha cólica, ele trabalha tensão pré-menstrual, tá? Ele trabalha endometriose, é o principal óleo da indicação para endometriose. O principal óleo. Porque ele vai tirar você da síndrome da salvadora, que quem tem endometriose vive a síndrome da salvadora, quer salvar todo mundo. Então, de forma geral, ele é um regulador hormonal, né? Ele é um hormônio like, ele é contraindicado para quem tem histórico de câncer de mama. Existe agora uma contradição, porque o estudo que trouxe com que os componentes químicos, não o óleo necessariamente, porque não tem estudo do óleo para câncer de mama, mas os componentes químicos desse óleo que aumentam o estrogênio, né, que ele é um estrogênio-like, hoje já tem estudos robustos dizendo que, na verdade, o estrogênio não é o grande causador do câncer de mama. Então, se você disser assim para mim, você tem segurança de indicar para todas as mulheres? Tenho. Se essa mulher tiver um histórico, a gente pode usar um outro óleo, ok? Então a gente vai usar o gerânio para quem não assistiu a outra aula. Mas se não tiver histórico de câncer de mama, aliás, ele e o gerânio são fenomenais juntos, tá? E como que a gente vai usar a salva esclareia? Para o emocional, inalação, para melhorar o sono, inalação. Aliás, esses 3 óleos juntos que eu vou falar é excelente para o apoio do sono. O Siberian, que é um ótimo óleo para o apoio do sono,
tá? Junto com a salvia esclareia, que também é um ótimo sedativo no sentido do apoio do sono e vai ajudar aí na clareza mental, tá? Também ajusta o sistema autônomo, também é um óleo que diminui a ansiedade, aquela ruminação mental, e o Ylang Ylang, que é o último óleo que eu vou falar aqui. Então, no aspecto, como que a gente vai usar para endometriose? 10%, tá? Vai fazer um preparo de 10%? 10% o quê? São 20 gotas para 10 ml de óleo carreador, seja coco, seja qualquer outro óleo vegetal de qualidade, tá? Aonde a gente passa? No baixo ventre. É ali que a gente vai utilizar para endometriose, tá? Como é que eu vou passar? Todos os dias com a barriga quentinha, após o banho. Posso usar todos os dias? Não só pode, como deve, quem tem muita dor, porque quem tem endometriose sabe a dor e a delícia de ser quem tem endometriose, né? Então, vai fazer um uso controle. 10% quando tiver com dor e você pode fazer a 3% ad eterno. Preciso parar, Cris? Não, não precisa parar. Pode fazer o uso ad eterno. Também diminui a ocitocina pró-inflamatória, vai ajudar no controle da dor e é excelente, inclusive para ovário policístico, tá? Então, vai ajudar aí na menorreia, vai ajudar no controle do fluxo sanguíneo, não tanto quanto o gerânio, então vale a pena associar ele e o gerânio, tá? Se a pessoa tem um problema muito grande de perda ali, de sistema hemorrágico, mas é desta forma. E para o emocional, para clareza mental, para a gente lembrar da luz que brilha na gente, é no olfatório, ou seja, um colar difusor, ou até mesmo uma gotinha na mão, porque não é um óleo que vai trazer ali alguma dermocausticidade, irritação cutânea, só não encostar no rosto, e a gente pode fazer dessa forma também. Agora, no aspecto emocional da psicoaromaterapia, o próprio nome já diz, é quase poético, né? Esclareia. Historicamente é associado à visão, era chamado na antiguidade de o ojo de Deus, ou seja, os olhos de Deus, e não apenas na percepção ocular, tá, gente? Mas na percepção interna, porque nas mulheres em especial, ele costuma fazer o quê? A gente trabalha muito na absorção das emoções alheias, porque ele vai te fazer separar dessa parte. A gente vive numa fusão emocional, então ele vai ajudar a trabalhar essa fusão emocional, o que é teu, o que é do outro, sabe? Porque tô carregando o tempo todo. Eu sou a síndrome da salvadora, eu quero salvar todo mundo. Então ele vai fazer. E a gente confunde muito amor com resgate, entende? Então ele vai trabalhar também esse discernimento da disfunção do amor e do resgate. E ele trabalha muito nas mulheres que não conseguem discernir aonde termina um e começa o outro. E aí, gente, não é para vocês acharem que isso é, nossa, mas isso tá pesado. Justamente ao contrário, é para tornar leve. Porque a síndrome da salvadora frequentemente nasce de uma crença profunda de que o meu valor está em ser necessária. Nosso valor não pode estar associado à necessidade do outro. Nosso valor tem que ser para nós. E se a gente olhar para isso, é muito devastador, porque o nosso feminino, isso no nosso feminino vai impedir a receptividade. A mulher fica eternamente em função e nunca na presença. A gente precisa entrar na nossa presença, porque a nossa presença ela é muito eficiente, principalmente nas nossas próprias vidas. A sálvia, ela traz uma energia muito interessante. Ela vai trazer menos controle, menos percepção, menos hiperfunção e mais verdade emocional, né? Simbolicamente, ela vai ajudar a desmontar papéis que a gente vai criando, né, ao longo da vida. E com a endometriose,
a comparação que a gente pode fazer é de uma leitura muito simples, porque o que as mulheres com endometriose relatam, né, que a maioria delas tem comumente a repressão emocional, excesso de responsabilidade, dificuldade em receber cuidado, desconexão do prazer corporal, raiva silenciada. Então, isso não é nenhuma casualidade simplista, né? Existe um diálogo psicobiosocial importante aí. A endometriose não é emocional, tá? A endometriose é um estado e o emocional faz piorar. Por quê? Porque um emocional adoecido pode modular a inflamação, pode modular a percepção da dor, pode aumentar o cortisol, pode piorar o sistema imune e pode piorar a tensão pélvica. Então, quando a gente não está bem, a gente piora todas essas situações. E ela tem uma reputação histórica ligada ao feminino hormonal, especialmente por conta do acetato de linalila e o esclariol, que frequentemente ele é citado em estudos como a estrutura de compostos esteroidais. Por isso que ele é chamado de estrogênio-like, tá? Então, ela aparece muito para ajudar, como eu disse, na TPM, no climatério, na tensão pré-menstrual, na irregularidade emocional do ciclo. Ela também é um óleo emenagogo, então ajuda a funcionalizar o ciclo, tá? Ajuda também no humor, tá? É uma boa reguladora de humor. E algo para vocês pensarem, tá? Nem toda mulher que cuida está bem, por isso que eu chamo a atenção para o uso de vocês. Algumas de nós estão apenas tentando merecer amor, sendo indispensáveis, tá? E aí, agora a gente vai para o Lang Lang, gente, porque eu tenho que apressar a aula, porque essa aula aqui é uma aula de milhões, ela tinha que ficar 3 horas de aula. Tinha que ser 1 hora para cada óleo. E Lang Lang, gente, é o óleo do prazer pessoal e da permissão para sentir. E eu vou falar, antes disso, quantas horas nós temos aí, Ju? Já estou precisando desligar é isso? Temos 22 minutos. Ai, Dá Jesus tempo. Dá amado! tempo. Só quero Eu vou falar da regulando molécula. aqui. Então tá. Eu vou Só quero regulando. falar Pode das ir. moléculas da salvia esclareia, tá? Antes de eu passar para o Lang Lang. A salvia esclareia, ela tem a molécula da compreensão, que é o acetato de linalila, que faz a gente compreender a capacidade de escutar, ter clareza, proporcionar autoacolhimento, né? Faz com que a gente tenha uma escuta melhor. Aí a gente tem a molécula da simplicidade, que é o linalol, que também tem na lavanda, são óleos que são componentes riquíssimos também na lavanda, por exemplo, e alguns outros cítricos, tá? Reforça o nosso estado de clareza e é capaz de diminuir as resistências e ansiedades que nós temos, melhorando a percepção do raciocínio, por isso o óleo da clareza mental. Ela abre um espaço mental para a gente expandir os nossos dons e talentos, né? Bom, essas são as moléculas. Agora vamos passar para o Ylang Ylang. E o Ylang Ylang, a gente chama ele do óleo da criança interior, né? E de fato é um óleo que ele traz uma valorização do prazer. E quando a gente fala de libido, é um óleo bom para libido, a gente não pensa só em libido sexual, tá, gente? Libido tem a ver com o prazer, com a permissão para sentir prazer, tá? Então, o Ylang Ylang, primeiro que ele é um óleo ótimo para o coração, né? Ele é um óleo, realmente, ele é um tônico cardíaco, ele é um óleo que a gente usa para pessoas que têm realmente questões ali, cardíacas. Ele é um óleo que ajuda também a reduzir a ansiedade, tanto pré-operatória como pós-operatória.
ajuda bastante a. Ele tem efeitos ansiolíticos semelhantes, por exemplo, deixa eu pensar aqui, se a gente for falar, não é bem um Rivotril, mas é um benzodi, benzo, opioide. Benzodiazepínico. Isso, benzodiazepínico. Obrigada, Ju. Ele tem efeito no nosso sistema nervoso central como um benzodiazepínico. Palavrão aí que eu tô falando. Benzodiazepínico. É, É sim, esse pinico trava-língua. aí. É Esse trava-língua. pinico aí, tá? Então ele vai ter esse efeito no sistema nervoso central desta forma, né? Sem contar, gente, que já vamos para a molécula, né? Porque eu não posso falar muita coisa, mas principalmente vamos trabalhar questões aí de sono, de ansiedade, e aí sono é difusor. Muitas pessoas se sentem enjoadas, então eu sempre sugiro fazer um blend com ele, colocar ele com um cítrico ou com um óleo de aterramento para dar uma suavizada. Posso falar uma receita que eu faço de difusor, Cris, que eu uso todo dia com ele? Minha receita de difusor, né? Tenho várias, mas a que eu tenho mais usado ultimamente são 4 gotas de lang-lang e 4 gotas de bergamota. É maravilhoso, maravilhoso demais. Gente, olha, não vou nem contar para vocês. Nem me conte que eu sei tudo. Nem me conte que eu sei tudo. Gente, imagina você trabalhar a criança interior com o ilang-ilang e trabalhar a autovalorização com a bergamota. Pelo amor, meu filho, pelo amor, põe a coroa e o cetro na mão desse homem que ninguém pode com ele, sem contar que o prazer pela vida, né? Porque mexe que mexe que mexe com tudo, né? Mas o ilang-ilang, ele tem aí para o coração, se a gente tiver algumas pessoas que têm pré-excitação cardíaca, usa tópico, 3%, tá? Imagina assim, se 10% são 20 gotas, 3% faz a conta, Ju, que eu tenho descalculia. Alguém fala aí quanto que dá 3%, tá? Mas é São três por seis cento. gotas. 6 gotas é três por Seis cento gotas. Seis que a gotas de gente óleo para 10 ml de óleo vegetal. passa na região e na região de punhos, tá? Punhos e coração. Se a Ô, gente quer Cris, diminuir. uma coisa, inclusive, nós temos um relato de uma pessoa aqui na equipe, que é o marido da Tati. Ele tem um resultado fabuloso com o Ylang Ylang para diminuição da pressão arterial. Sim, ia Ótimo falar óleo para agora. diminuição da pressão. Sim, ele é um óleo que ele é um óleo que a gente trabalha exatamente isso, a pressão elevada. Então, se a pessoa usa medicação para pressão, ele é um ótimo óleo para ficar na base do controle, tá? Porque ele vai trabalhar não só na pressão por emoção, como realmente no fluxo sanguíneo, ajustando ali a pressão. De forma sistêmica mesmo, como uma medicação, tá? Então, ele é ótimo para isso. Apoio do sono para meninas e para meninos, baixo ventre, interno de coxa para libido, inalação para uma calma, né? Eu tenho a pressão baixa, uma vez quis usar para libido, liguei o difusor, eu e o marido capotou. Então, ele só serve para mim, para libido, para uso tópico, não serve para inalação, porque a minha pressão é 10 por 7. 9 por 7, 10 por 7, então ele me capota, tá? Bom, molécula. Por que que ele é um óleo tão especial assim? Por que que ele trabalha tanto nessas questões? Porque ele tem a molécula da atração, né? Não apenas romântica e sexual, mas a atração definida pela capacidade de manter motivado, positivo, disponível, mente e coração abertos para aproximar e se conectar de coisas boas. Tem o beta-cariofileno, olha a copaíba aí, minha gente, que é a molécula da ponderação, que incentiva um estado de presença, atenção e reflexão, e o linanol, que também tem na nossa querida lavanda, e também tem na salvia esclareia, que é a molécula da simplicidade. Vamos pacificar tudo, vamos diminuir a necessidade de aparecer, o movimento gentil, a autoaceitação. E aí tem o benzoato de benzila, que é a molécula que dissolve bloqueios.
trabalha bloqueios de medo, vergonha, culpa, apego, além de proporcionar profundidade nas relações consigo e com os outros. Então, gente, o Ylang Ylang, ele irradia luminosidade, essa aqui que está atrás de mim, prestem atenção que eu sentei no lugar certo hoje, porque é vocês enxergarem a luz de vocês, tá? Então, ele ajuda na luminosidade, na autenticidade, incentiva uma visão positiva da vida, empoderada sobre si mesmo e que resulta em escolhas e atitudes mais relaxadas, amorosas, respeitosas e construtivas. E o Ylang Ylang tem todos esses aspectos porque ele é prazer, valorização pessoal, permissão para sentir. Olha só, que óleo, né? E é o mantra da libertação. É essa música aí que é para vocês ouvirem aí. Mantra da libertação é para ouvir usando o Ylang Ylang, tá? E o aspecto emocional na psicoaromaterapia não fala só de sensualidade, porque isso é pequeno demais para o Ylang Ylang, é muito pequeno para ele. Ele fala de permissão, suavidade, receptividade, beleza emocional, prazer sem culpa. Prazer sem culpa. É quase que comer um pote de Häagen-Dazs no cinema, igual eu ontem sozinha assistindo O Diabo Veste Prada. Prazer sem culpa. Se eu tivesse levado o meu Ylang Ylang, eu não teria engordado, eu acho que uns 300 gramas naquele pote, daquele desgramado, daquele Häagen-Dazs, né? E aí, muitas mulheres perderam a conexão com o prazer cotidiano. A gente não come devagar, não descansa, não toca no próprio corpo, não ri. Tem dificuldade hoje para ser criativa, algo que veio no nosso DNA. E contemplar. Está correndo tanto que não consegue nem experienciar a beleza que está ao nosso redor, começando pela nossa no espelho, tá? Ou seja, a gente funciona, mas não sente. E o Ylang Ylang ajuda a gente a acessar a nossa criança interior, justamente porque reduz a rigidez emocional. E ele nos convida a brincar, a nos encantar novamente com o nosso feminino e nos tornarmos de novo produtiva. Gente, porque quem perde tudo isso, desculpa aí, mas não acende, não. Que a gente vai ficando apagadinho, tá? Isso. Tem Isso. uma coisa, tem uma coisa que eu queria aqui falar sobre o Ylang Ylang e queria que você comentasse sobre isso, né? Tenho um caso de uma apresentação que eu fiz e eu estava lá com todos os meus olhos abertos, obviamente Ylang Ylang lá, a pessoa pegou o Ylang Ylang para sentir e ela teve um estranhamento de cara. Ela falou bem assim, meu Deus, que cheiro de pium-sol. Aí eu falei, meu Deus, mas o Ylang Ylang tem cheiro de tudo, menos de pium-sol, né? Eu falei, um cheiro tão floral quanto esse, né? Adocicado. Não é possível. E daí, eu expliquei naquele dia, porque eu participei de uma aula sua, e a gente estava falando da criança interior, bloqueios sexuais, e daí eu estava explicando isso para ela, e ela começou a chorar, porque ela foi abusada quando criança. E olha só, o óleo essencial remeteu emocionalmente para ela um bloqueio que ela tinha e aquele cheiro, não sei por quê, ativou automaticamente uma memória olfativa dela e ela lembrou daquele abuso enquanto criança. Eu sei que a gente passou, né, um tempão falando sobre isso, ela acabou pegando outros óleos também além do Ylang Ylang e aos poucos se permitindo até usar esse óleo que assim, de cara, ela achou o cheiro mais horrível da face da terra. Eu vou dizer para você, por experiência de causa, né? Porque eu fui uma criança abusada, muitos sabem disso, que eu falo isso sem problema algum. Sou curada disso, tá, gente? Mas eu fui uma criança e uma adolescente abusada sexualmente. E tudo aquilo que nos remete nos gera culpa, entende? Então, trazer isso, imagina que é um óleo da sensualidade. E quando a gente sente culpa pelo abuso, a gente não permite que o nosso corpo sinta prazer.
É difícil se conectar com o prazer da sensualidade que esse óleo nos traz. E não só ele, muito provavelmente ela vai sentir dificuldade com todos os óleos femininos, seja gerânio, seja rosa, seja palma rosa, Gerânio seja, por também. exemplo. Ela Exato, quase vomitou quando ela exato, começou a usar o gerânio. exatamente. Por quê? Porque como é que eu vou sentir prazer? Como é que eu vou permitir sentir prazer? E vou dizer uma coisa para você, porque o corpo abusado se sente transfigurado, mas a biologia não nega o prazer. Então, a coisa mais suja do abuso é a culpa que a gente carrega por ter sentido o prazer de ser abusado. Vá com delicadeza, mas trabalhe esses olhos, porque eles vão movimentar o prazer de viver novamente. Porque viver com ter libido novamente na nossa vida vai além do sexual. É revolucionário a valorização que nós temos da nossa libido. Sabe por quê? Porque sabe qual é a leitura da libido que eu quero trazer hoje para vocês? Libido para criar, libido para existir, libido para sonhar, libido para desejar um futuro próspero, íntegro, promissor, feliz. A mulher desconectada do prazer, frequentemente ela perde a vitalidade, ela entra em apatia emocional, ela vive em estado de sobrevivência e ela perde a conexão corporal. Mulheres que não têm libido geralmente ganham peso, porque é uma forma de esconder-se. Tá? Claro que a gente tem questões hormonais, claro que a gente tem climatério, claro que a gente tem tudo isso que também mexe com a libido, mas aí a gente entra com os nossos olhos para trabalhar isso. Eu perdi muito da libido na menopausa, porque eu sou uma senhorinha de 50 anos, mas eu uso a minha salve clareia com o meu ilang-ilang e o meu gerânio todos os dias nesse corpício que Deus me deu. Né? E o ilang-ilang está muito associado também à redução da hiperatividade simpática, gente. Clinicamente, a gente observa o quê? Relaxamento, diminuição de tensão, melhora de percepção corporal, redução de ansiedade, porque existe uma conexão muito importante entre o corpo feminino e o estado de ameaça, do desejo e o estado de ameaça. Então, neurofisiologicamente falando, a segurança ela precede ao prazer. Tá? Então, se eu preciso me sentir segura, eu vou me livrar do prazer, ok? Então, para eu sentir prazer, eu tenho que estar seguro. Para eu sentir prazer, por que que a mulher gosta tanto da preliminar? Por que que a mulher ela precisa se sentir segura, cuidada pelo seu homem ou pela sua mulher, não importa quem seja, pelo seu parceiro? Ela precisa de segurança. Quem se sente seguro? Desculpa, vou usar esta palavra mesmo, e doa a quem do o ouvido de quem doer. Quem se sente seguro goza no final, igual o Rita Lee falava. A gente gosta de segurança, tá? Cartão de crédito Black também. E eu quero dizer para vocês que o Ilang Lang simboliza uma frase que vocês podem repetir na frente do espelho. Meu corpo não nasceu apenas para suportar, ele nasceu para sentir. Tá? Tame, tame para vocês. Arrasou, arrasou demais. Ô, Cris, olha, antes da gente já ir para os finalmente, a Prifu fez um comentário aqui, porque, gente, a Prifu tá fazendo aniversário, né? Amanhã, não é hoje. Não é hoje, calma, é Aqui já é amanhã. hoje. Aqui já é hoje. Então tá. Então, ó, a Prifu, que não é uma senhorinha de 54, como ela colocou aqui, que ela não é, ela falou sobre o hidratante que transformou ela, um hidratante que você passou a receita. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, passa essa receita para essa mulherada inteira anotar. Vamos que vamos que vamos. Bom, quantidade de óleo vai depender da quantidade de base. Base sempre um creme base. Creme base a gente compra em farmácia de manipulação, que é para ser o mais base possível. Mas nós temos da Doterra também, que às vezes falta, né? Então não sei se está Tá em em falta falta. agora aí no Tá em Brasil. falta. Então vamos lá. Creme base.
tá? Que pode ser para o seu tipo de pele. Então, na farmácia de manipulação, você vai escolher se a pele é ressecada, uma base mais oleosa, se a pele é mais oleosa, uma base mais fluida, geralmente vai entre o abacate e jojoba, aí a pele de vocês, ok? Pode fazer em óleo? Pode fazer no nosso óleo da Doterra, pode fazer num óleo de semente de uva. Aqui na Europa a gente tem o óleo de castor da Doterra. Eu vou. Invejem-me, que é maravilhoso, tá? E aí, gente, a base é essa, tá? Então vamos pensar, eu vou fazer uma base para 100 gramas ou 100 ml, tá? 100 gramas ou 100 ml, nós vamos usar 40 gotas. De quais óleos? A gente vai dividir. Gerânio, clare sage, e podemos usar o Ylang Ylang aqui. Geralmente eu faço gerânio e clary sage. Se for gerânio e clary sage, a gente vai fazer metade. Se for gerânio, clary sage e Ylang Ylang, se a gente tiver precisando mais de prazer aí para a vida, vamos colocar, por que não, esse Ylang Ylang juntos, e vamos adicionar e vamos fracionar aí essas 40 gotas para esses 100 ml. É 200? São 80 gotas. São 300? Aí você vai aumentando, que eu não sei fazer conta, tem cento e descalculia, vocês vinte vão, cento e 120, vinte gotas. vocês vão pondo aí cento e Vamos vinte então, gotas. ó, recapitulando aqui. Se você quiser mais focado nas questões hormonais da mulher, que já é excelente, você vai utilizar ali 100 gramas de creme base, né? E daí toda a farmácia de manipulação tem. Aí você vai adicionar, pega uma espátula pode ser daquela de madeira ou pode ser daquela de plástico. Você vai colocar 20 gotas de óleo essencial de gerânio e mais 20 gotas de óleo essencial de sálvia esclareia, que é o Quad Sage. Mexe, 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 para poder emulsionar ali bem, misturar bem. E daí, se você quiser colocar o Ylang Ylang junto, a gente pode de repente colocar, né, Cris? 15 gotas de gerânio, 15 gotas do Clar Sage e 10 gotas do Ylang Ylang. Que eu acho que fica Sim. uma divisão bem interessante ali desses três e vai potencializar ainda mais com tudo que você falou sobre o Ylang Ylang. Gente, olha isso. Cris, olha isso, ó. Ó, mas eu quero. Sibéria, ó, anotações. Mas deixa eu falar para finalizar aqui para vocês, tá? Deixa eu falar uma coisa que a conexão entre esses três óleos é poderosa, porque o pinheiro siberiano ajuda a mulher a largar a culpa, a salvia esclareia ajuda a mulher a enxergar a si mesma e o ylang ylang ajuda a mulher a sentir prazer em existir. E aí um mantra para vocês: eu mereço, eu me percebo e eu me permito sentir, ok? Gente, tinha mais, mas eu não posso demorar. Hoje não tá, a gente não está podendo, não. Cris, para encerrar, gente, quem puder abrir suas câmeras, vá abrindo. Eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, né, em trazer tantas informações aqui, né, nessa sala repleta de mulheres. Eu estou aqui de enxerido, estou aqui de enxerido, mas eu tenho certeza absoluta que todo mundo. Gente, coloca aí nos comentários quem gostou, quem amou. Dá um carinho para a Cris, porque com certeza ela merece. Espera aí.